Boa noite, amigos queridos. Esse é um novo encontro que temos às quintas-feiras, a partir das 20h30, certo? Nos encontramos pelo Meet, pelo Google Meet, e no dia seguinte, esse momento edificante de explanação do Evangelho, ele pode ser visto ou revisto no canal Eternidade Espírita Chico Xavier Maceió, no YouTube. Então, na noite de hoje, depois das boas-vindas, de ver as carinhas, os sorrisos, nós vamos pedir a, a Ari, certo? A nossa Arizinha, para fazer a leitura de preparação, Ari, que vai ser aqui compartilhada, certo? Certo. Muito obrigada, Ari. A mensagem é intitulada Com Amor. E a epigrafia é de Paulo, Colossenses, capítulo 3, versículo 14. E, sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços da redenção em si mesmo. Nenhum dispensará as armaduras da fé, a fim de marchar com desassombro sob a tempestade. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constituir-se-á de lutas, de sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda a preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isto é indispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina e a educação, a escola e a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas, como amaremos no serviço diário? Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama, compreende, e quem compreende, trabalha pelo mundo melhor. Do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Muito obrigada, Ari. Sejam bem-vindos que chegaram. Tan, Zezé, Mone, Amelinha, Ana Paula. Fernando está dando tchau ali. E agora, Fernando, vamos contar com a sua prece inicial para os nossos trabalhos? Vamos nessa, né? Jesus querido, nesses poucos minutos que consagramos ao estudo do Evangelho, mas que apesar de poucos minutos, tem um valor inestimável para cada um de nós e para os nossos lares, nós vos pedimos, mestre querido, que a vossa presença, que a presença desses amigos espirituais que se ombreiam conosco no dia a dia, para nos dar o amparo, o direcionamento e a inspiração, se faça conosco. Obrigado, mestre amado, por essa paz, por esse momento de harmonia que estamos a vivenciar. Pedimos, Senhor, não somente por nós, mas que tu possas envolver todo o nosso planeta, que se encontra em alguns departamentos agonizando. Auxilia, Senhor, o nosso belo planeta,
que o homem possa compreender a importância de preservá-lo, mas, sobretudo, que possa compreender também a importância da fraternidade, da solidariedade, para que se acabem, Senhor, as guerras, à medida em que o homem extingue também em si o fogo das guerrilhas. Te pedimos que nesta noite tu possas envolver a nossa irmã Lídia, para que ela possa, sob a tua inspiração, nos trazer aquilo que ela já angariou na sua caminhada na doutrina espírita. E que possamos, Senhor, absorver com paz e tranquilidade em nossas almas. Muito obrigado, Senhor, e fica conosco durante todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão, estimado Fernando. E na noite de hoje, nós estamos aqui felizes recebendo a nossa irmã Lídia, a Lidinha, uma estudante muito devota, vamos dizer assim, da doutrina, participando de grupo de estudo, né, já dando suas contribuições nas exposições, nas casas espíritas, e ficamos muito felizes e honrados, Lidinha, em receber você. E a Lidinha vai trazer para nós, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurado os aflitos, os itens de 1 a 3, Justiça das aflições. Lidinha, é com você, fique bem à vontade, e você tem até 9h15. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Obrigada, que eu gostaria de agradecer pelo convite, né, feito por nossa amiga Ariadne, né? Me pegou de surpresa, mas estou aqui, mesmo com um pouco do nervosismo, né? Apesar do tempo na doutrina, né, através de meus pais, ainda sou, como diz o nosso amigo e querido antes, né, que foi lembrado, neófita ainda, vamos dizer, nas palestras, né, nos estudos, mas com a certeza, como diz, eu nas minhas palestras eu gosto muito de trazer música, e como diz uma música do Tiago, acho que é Mioto, mas disse, estou buscando minha melhor versão, e aqui, através de Bem-aventurados aflitos, a gente vai buscando a nossa melhor versão, né, através dos ensinamentos da doutrina, né, que vem nos lembrarmos, né, que estamos no mundo de expiação e prova, que a vida continua, e que aqui não passa de mais um corpinho de tantos outros espíritos milenares que somos, que estamos aqui para adquirir, né, e aprimorar diante dos ensinamentos do nosso Pai Maior. E quando ele vem aqui trazendo, né, bem-aventurados aflitos, né, que vem trazer um pouco aqui da aflição, do sofrimento trazido do dia a dia, que muitas vezes a gente se pega questionando, como assim? Meu Deus, eu estou nesse mundo, sou uma pessoa tão boa, né, tão nova às vezes, porque eu faço tanta coisa e me vejo assim, numa situação, nas adversidades da vida, em tanto sofrimento. E aqui no capítulo 5º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, antes dele, né, lembrando aqui, não querendo fugir, ele traz, né, ninguém pode vir ao Deus, né, ao reino de Deus, se não nascer de novo, que é através do quê? Da reencarnação, do renascimento, da mais uma oportunidade da misericórdia divina nos dá de quê? Nos aprimorarmos e crescermos moralmente como filhos de Deus. E ele lembrando mais uma vez, antes desse capítulo, há muitas moradas na casa de meu pai. Nesse momento, estamos nessa morada, planeta Terra, mundo de expiação e prova. Então, vem aqui explicar o porquê de bem-aventurados aflitos diante, né, das dificuldades do mundo. Causada não por Deus, nosso Pai, que é pura misericórdia e justiça, e sim por nós mesmos, né? Aí ele traz aqui, no item 1, bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados aflitos, os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguições pela justiça, pois que é deles o reino do céu. Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Quando diz aqui, bem-aventurados que choram,
é no sentido de que compreender e entender através, né, da doutrina, do raciocínio, que não estamos aqui à toa. Primeiramente, nesse corpinho, que antes gastamos muitos outros para chegarmos nesse momento da agora. E o que tudo que vale da gente, apesar das aflições do conflito causado, né, diante das adversidades, foi mau uso do nosso livre-arbítrio. E se temos também, graças a Deus e sua misericórdia divina, né, uma assistência que temos para chegarmos aqui no que somos hoje, é também pelo bom uso do nosso livre-arbítrio, porque simplesmente não somos só aflição, somos alegria, né? Somos bondade, somos oportunidade, né? Somos caridade, né? Em prática, quando queremos. E quando ele diz aqui no item 2, bem-aventurado vós que sois pobres, porque vós é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, quando ele diz agora, que em algum momento na sua vida você não teve fome, você teve a opulência, você teve a oportunidade. A gente vê diante dos ensinamentos do Evangelho, quando diz aquele irmão que tinha mesa farta, quando ele cai, né, desencarna, retorna ao plano espiritual, ele pede para voltar. Eu acho que eu, se não tiver Lázaro, né, para retornar, para dizer, seu irmão, ele já tem o quê? Lázaro, quando não dava nem a migalha, que antes, né, famintos, aqui ele diz, bem-aventurado vós que agora tende fome, porque serei saciado, para a gente compreender o significado do que é ter e não ter, e dar o valor diante de quando a gente tem, né? Ditosos sois, vós que agora chorais, porque rireis. Aí ele continua, Lucas capítulo 6, versículo de 20 a 21, mas, ai de vós ricos. A gente só vê o rico no lado material. A nossa aflição se pega logo no lado do ter e não do ser. Mas quando ele diz aqui, vós que sois ricos, muitas vezes rico não só do lado material, do dinheiro, e sim rico do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, né? Que tendes o mundo a vossa consolação, ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Fome de quê? De consolação, de uma amizade, de uma palavra amiga, de Deus dentro de você, dentro dele, né? Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Se dinheiro fosse, se o lado da aflição só fosse o lado do ter, a gente não via tantos irmãos que têm tanto, têm material, cometendo suicídio, sem saber o significado do quê? Do que é passar por uma dificuldade, uma aflição, porque é para o nosso aprimoramento moral. E ele continua ainda no item 3, justiça das aflições, porque Deus é todo justiça, né, e misericórdia. E ele continua aqui, somente na vida futura podem efetivar-se as compreensões que Jesus promete aos aflitos da terra. Se a certeza do futuro, sem a certeza do futuro, estas massas seriam um contrassenso, mas ainda seria um engodo, mesmo com essa certeza. Dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem, para se ter maior mérito, mas, então pergunta-se, por que sofre uns mais do que os outros? Aí a gente vem aqui, né, se for a gente ler aqui no item 6, né, causas anteriores das aflições. Eu não quero fugir, mas já indo no próprio capítulo, porque uns sofrem? Porque aqui já tem a própria uma pergunta que questiona. Por que as pessoas sofrem mais do que as outras? Porque eu estudo tanto, batalho tanto, que a gente vê corriqueiramente essa pergunta. E fulano tem, a grama dele é verde e a minha está sempre seca. Se eu boto tanta água, boto tanto nutriente, faço tanta coisa, a grama do meu vizinho é sempre melhor do que a minha. E ele diz, mas se amarem nesta vida, cuja causa primária é o homem, outro há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, e que parece intangível, atingi-lo como se por finalidade, tal, por exemplo, a perda dos entes queridos, os que são o amparo da família, tais ainda os acidentes, que numa previsão poderia impedir,
e os reveses da fortuna, que frustram todas as preocupações aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo, as quais tiram a tantos infelizes o meio de ganhar vida pelo trabalho, a deformidade e a idiotia e o cretinismo, etc. São causas do quê? De outras vidas, que a gente vem trazer o entendimento. O que nasce nessa condição, certamente, nada é um feito na existência atual para merecer, que não é nessa existência. Sem compensação, tão triste sorte, que não podia evitar, que são impotentes para mudar por si mesmo, e que os põe à mercê da comisseração pública. Aí continua aqui, que eu não vou adiantar das causas anteriores das aflições, mas a justiça das aflições, Deus é justo, e essa lei universal, por mais a lei do homem que é transitória, a gente vê aí o próprio direito, as transformações, vendo, né, pessoas do qual deveria salvaguardar, né, o direito da humanidade aqui, no caso, a nossa Carta Magna, a Constituição, né, fazendo o quê? Dando novas interpretações, fazendo mau uso do livre-arbítrio. Aí, futuramente, aí ele vai ter que ler aqui, causas anteriores das aflições. A gente não consegue nem reparar da vida passada, a gente já vai adquirindo dessa, né? E assim vem o motivo, né, da justiça das aflições, e continua, né, aqui. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Deus é justiça, é amor, é misericórdia. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Por nada acontece por acaso. É a lei do quê? Do retorno. É a lei do plantio livre, colheita obrigatória, de estarmos aqui. E assim, mesmo diante das adversidades causadas por nós em vidas passadas, e pedindo a Deus para não adquirir mais nessas vidas, a gente dizer. Mas não é ter essa resignação de braços cruzados. Não. E em busca de ser o quê? Sua versão melhorada, né? Um dia com a certeza de que nós todos seremos anjos, né? E uma coisa que traz muito para a gente, né? Compreender os bem-aventurados aflitos e compreender as aflições causadas é o que? A disciplina. É a gente, diante das adversidades, entender o porquê está passando por aquilo. Refletir, né? No livro, na revista O Reformador, né, da página 14, Emmanuel traz assim, né? Não te aflijas. Não te aflija diante do quadro de lutas que te arrebatam ao tovelinho das provas inevitáveis, porque a inquietação destrutiva nada constrói em benefício dos semelhantes. Por ocasião do incêndio, não é a precipitação que salva ou retifica, e nem apagaremos o fogo precipitante, atirando-lhe combustível. De qualquer modo, numa esfera de ação, qual a terrena em que os bons sentimentos são luzes vacilantes e obras incompletas, seremos defrontados diariamente pelos raios mortíferos da desarmonia, da cólera, da intemperança e da crueldade. Entretanto, a fim de que nos convertamos em recursos vivos da educação para os elementos que nos rodeiam, é imprescindível o aprendizado da serenidade e do silêncio, do modo a reajustarmos com calma as inseguras edificações humanas que a tempestade prejudicou. Ante a convulsão do verbo desvairado, cala-te e espera. Ante a violência arrasadora, emudece-te e aguarda a passagem das horas. Ante o movimento inesperado das intenções menos dignas ou do ataque indébito, cala-te. Ainda conta com o tempo. Se aproveitas a dificuldade e a dor, a sombra e a deficiência por valiosas oportunidades de auxílios aos teus irmãos, encontrarás no desdobramento de tua cooperação
a resposta a todos os problemas que te atormentam a alma. Quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes, que elegem o desespero e a indisciplina por normas regulares da reação. Referia-se, antes de tudo, aos que se acham aflitos por auxiliares e engrandecimento coletivo, por se converterem realmente à luz eterna, por se consagrarem à caridade e, acima de tudo, por se dominarem, transformando-se em veículo e manifestação de vontade do Senhor. Assim, pois, se te inquietas pelas construções do bem eterno, permaneces credenciado à bem-aventurança divina, que efetivamente é muito difícil de alcançar. Eu, quando li essa aqui, né, não te aflijas, que está aqui, bem-aventurados os aflitos, que a aflição é o desespero, né, é a ansiedade, é a descrença de um pai maior a cuidar de tudo, porque mesmo diante do pior problema que você possa imaginar, tem um pai maior a cuidar de cada um de nós. Porque ninguém, eu sempre tenho isso para mim, ninguém está aqui da misericórdia divina dele. E ele está cuidando, mesmo diante das adversidades, dos problemas causados por nós mesmos. Ele é tão bom que envia os amigos, eu digo, visíveis e invisíveis, que nunca se pegou naquele momento de aflição, que diz, meu Deus, meu Pai do céu, né? Meu Pai do céu, eu quase me esqueci, como diz a música, que teu amor vela por mim, que a gente não se esqueça disso, mesmo diante de qualquer problema da nossa vida. Ah, é fácil falar, né? Mas vamos vivenciar. Isso é verdade. É fácil falar, ler, achar bonito, mas quando chega na hora de botar em prática, né? O aprendizado, que aqui, até o planeta Terra, nesse mundo de expiação e prova, é uma escola, é uma fase de transição, né? Só uma travessia, né? Como diz também, tem aquela música, manda notícia do mundo de lá, diz quem fica, né? Me dê um abraço, venha me apertar, estou chegando. Que a gente se pega no momento de um ente querido que partiu, de um filho quando tem uma mãe, de um pai, quando a gente perde. Não é fácil, mas Deus sabe dar certeza da continuidade da vida. Que em algum momento só foi o corpo. Se a gente for não se pegar, né, nas aflições como fosse o fim de tudo, a passagem não continua, com a resignação de braços cruzados, dizendo, eu estou nessa vida sofrida porque Deus quis, e eu não vou me aprimorar nem crescer como ser humano melhor, então a resignação não é boa. Porque ser resignado não significa ficar estagnado, sim continuar em busca da sua melhor versão, né? E tem aqui no livro, e no entre dois, aqui só um instantinho que a gente vai marcando, deixa eu abrir aqui, no livro O Consolador, né, ele fala assim, se o determinismo divino é do bem, quem criou o mal? Que a gente vê questiona, né, as aflições, os problemas, quando a gente vê crime que choca, né? Filho que tirou a vida do pai, da mãe, pai que tirou a vida do filho. Ela disse, meu Deus, não existe Deus nesse mundo, não. Tudo a gente quer dizer, Senhor, né? Como se fosse uns autônomos, a gente não é. A gente está aqui, somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança, centelha divina, em busca do quê? Do nosso aprimoramento e crescimento como filho dele. Aí ele diz, o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a de amor para a comunidade. Universal, todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco das ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal, eis o orgulho, eis o egoísmo. A gente querer materializar e querer ser mais do que o nosso Pai Criador. Urge recompor o zelo sagrado dessa harmonia sublime. Eis o resgate, eis a oportunidade, eis a reencarnação,
eis a misericórdia divina. Eis bem-aventurados aflitos, diante das adversidades trazidas, né? Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo zero na sabedoria e nas providências divinas. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando os flitos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus prepostos são seus cooperadores divinos, e eles próprios instituem as tarefas contra o desvio das criaturas humanas, focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, e a fim de que a humanidade siga retamente no seu verdadeiro caminho para Deus, né? Então, apesar da gente dizer onde está Deus, quem explica Deus, né? Que é o dono de toda a ciência, sabedoria e poder, né, que dá de beber a gente. E eu não trouxe uma música, eu fui trazendo várias e fui lembrando. E assim é a vida da gente. São oportunidades que Deus nos dá de nos tornarmos melhores, né? E no livro que eu for pegando assim, eu vou pegando só que eu tinha coisa aqui, Leis, né? Deixa eu ver o que foi. No livro Leis de Amor, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito de Emmanuel. Diz aqui, eu achei bem interessante, que nessa parte do capítulo 5, do capítulo 6, ele traz aqui e aborda consequências do passado. E na pergunta 12, que tem várias, é muito bom esse livro, Leis do Amor, de várias perguntas e questionamentos pelo Espírito de Chico e Valdo Vieira, pelo Espírito de Emmanuel. E o que ocorre aos desencarnados que malbaratam os tesouros da emoção e da ideia? Quando desencarnados, não fugimos à lei de causa e efeito. Eu vim trazer aqui que muitas vezes a gente se pega, se questiona, né? Que como se fosse a morte o fim de tudo. Aí, às vezes, até pega nas aflições da vida, quando a gente pega, pô, aquela pessoa tão jovem morreu, tanta gente, não vou dizer ruim, mas é ruim mesmo, abençoadas, né? Que não aproveita a oportunidade da reencarnação agora, não poderia ter partido antes? Quando a gente questiona, como se isso fosse o fim de tudo, e não é bem assim. Ele, quando desencarnado, não fugimos do quê? A lei da causa e efeito. Plantio livre, colheita obrigatória. Só única diferença de encarnados e desencarnados é o quê? A vestimenta, né? A roupa da encarnação. Se malbaratamos os tesouros das emoções e dos pensamentos na Terra, deambulamos nas esferas espirituais por doentes da alma, que a perturbação ensandece, fadados a reaparecer no plano carnal, com as enfermidades consequentes a se entranharem nos tecidos orgânicos que nos compõem a vestimenta física. E assim, quando a gente retorna a uma nova oportunidade, seja de forma impositiva, reencarnação compulsiva, ou pedindo a Deus, mais uma vez, diante da tela, né, que a gente vê do vídeo, dos afazeres que a gente fez de mau uso ou não do nosso livre-arbítrio, e mais uma oportunidade, a gente sabe, né? E quando se pegar aflito, Senhor, olha, em vez de estar olhando só para o próprio umbigo, olhar para cima, a imensidade, que mesmo diante do mundo de expiação e prova, Deus nos dá tanta beleza, tantas oportunidades, mesmo diante das aflições causadas por nós mesmos. Deus é pura misericórdia. Sempre tem um irmão, uma mãe, uma tia, né? Um amigo visível, invisível a dizer, ergue-te, que Deus está a te cuidar, né? E aqui na questão 19, ele fala ainda assim, qual deve ser a nossa atitude perante as provas da vida? Aí ele diz, diante das provas inquietantes que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar e servir aqueles que nos cercam. Porque todos esses, Emmanuel, quem já leu o livro, né?
Paulo Estevão, né, psicografado por ele, né, 50 anos depois, Renúncia, né, Ave Cristo, eu recomendo, são todos maravilhosos. A gente acha que ele teve uma vida de anjo, não foi bem assim, não. Tá aí Paulo, né, que era Saulo, que a gente vê em Paulo Estevão, né, toda a trajetória. E quando ele diz, quando Estevão diz, né, que diz, quando ele servir e descobrir o significado de Deus, do amor de Deus e de Cristo, ele vai ser um devoto, e foi aí demonstrado, né, através de Paulo. E mesmo diante, como ele diz, diante das provas, e que é tanto que se demoram conosco, aprendamos a refletir para auxiliar, melhorar, amparar, servir aqueles que nos cercam. Isso é o quê? Disciplina, educação, obediência aos ensinamentos do Cristo. Quais as relações entre o presente, o passado e o futuro? Que a gente vive constantemente com essas aflições. Meu Deus, se eu não tivesse feito isso, será mesmo, meu Deus, que eu fiz isso? Eu mereço tudo isso nessa vida de agora? Ou vivendo até nem um passado longínquo, não. Um passado que a gente nem lembra, que graças a Deus deu o véu do esquecimento, né? A gente fica se pegando. Ele diz: todos estamos no presente, com o ensejo de construir o futuro, mas envolvido nas consequências do passado, que nos é próprio, é nosso. Né? A gente não pode viver constantemente do passado, né? À toa que foi dado o véu, né, do esquecimento. Mas isso não significa dizer que vão persistir insistentemente o quê? No erro. Apesar do ditado errar é humano, né? Permanecer no erro é o quê? Pelo amor de Deus, é irracionalidade, né? É não estar usando corretamente os ensinamentos do Evangelho, da codificação, não está lendo aí o livro, né? Ou senão simplesmente está folheando. E diz, porque tudo aquilo que a criatura semeia, isso mesmo colherá. Então, é tão justo, tão misericordioso, que a gente só colhe o que a gente planta. Jamais você vai plantar banana, vai colher laranja, vai plantar maçã, vai colher abacate ou outra coisa. Se você planta amor, se você planta o que é certo, com certeza, nessa vida, seja quem for o outro que lhe faça o mal é do outro. Não seja você o causador do mal. Não seja você o que não dorme. Não seja você o aflito, o ansioso. Porque poderia ter feito diferente. Porque poderia ter usado e deve usar os ensinamentos do Cristo, que era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no capítulo 7 ainda do livro Leis do Amor, ele ainda diz assim, que é o tratamento das doenças e o espiritismo. Eu estou aqui olhando o meu tempo, porque eu não tenho um Edu não para me controlar, mas vamos lá. Como funcionam os ensinamentos espíritas na cura dos males que infelicitam as criaturas humanas? Repara, como funcionam os ensinamentos? Os ensinamentos espíritas despertando a mente para a necessidade do trabalho e do estudo espontâneo, como estamos fazendo aqui. Preparam a criatura com qualquer situação para a obra do aperfeiçoamento próprio e, desvelando a continuidade da vida para além da morte, que a vida continua, patenteiam ao raciocínio de cada um, que a individualidade não encontrará, além túmulo, qualquer prerrogativa, e sim a felicidade ou infortúnio que construiu para si mesma, através daquilo que fez aos semelhantes. Aos semelhantes, a nós. Quando a gente faz alguma coisa, vou ver algum tipo de vício. Vamos ver um vício que é corriqueiro, que é legal, o fumante. Todo mundo sabe que o fumo, o quê? Antecipa a nossa trajetória ao retorno do plano espiritual. Que é o quê? Não deixa de ser o quê? Um suicídio indireto, o álcool, as drogas lícitas, né? E muitas vezes a gente vê que pessoas que abusam vai além disso, né? Aí a gente, não, mas o único mal que eu estou fazendo é a mim mesmo. Será que é só você? Sempre respinga. Porque para você vir para cá, teve toda uma preparação, não foi à toa, né? E assim é a vida, né? Quando ele diz qualquer prerrogativa, e sim,
a felicidade ou infortúnio que construiu para si mesma, através daquilo que fez ao semelhante, até causando mal a nós mesmos, a gente está agredindo a uma pessoa que a gente tem no coração dela, né? A uma mãe, um pai, um filho, a um amigo, né? Que a gente seja, né, exemplo para outro diante do maior exemplo a ser seguido e único, né? Que é Jesus. E ele ainda diz na questão 10, em que fórmulas essenciais se baseia a terapeuta espírita? E diz, com os ensinamentos espíritas, aprendemos que os atos de bondade, ainda os mais apegados e pequeninos, são plantações de alegrias eternas, e que o perdão incondicional das ofensas é a fórmula santificante para a supressão da dor e renovação do destino. Quais são os medicamentos do espírito, né? Aí ele diz, nas atividades espíritas, colhemos do magnetismo sublimado benefícios imediatos, seja no clima do passe, sob a influxo da oração, ou no culto sistemático do Evangelho no lar, por intermédio dos quais benfeitores e amigos desencarnados nos reequilibram as forças, através da inspiração elevada, apaziguando-nos os pensamentos, ou se valem dos recursos mediúnicos, espaço no ambiente, a fim de nos proporcionarem socorro à alma aflita, ou as energias exaustas. Se abraçar-te, pois, a doutrina espírita, pelustrales os ensinos e compreenderás que a humildade e a benevolência, o serviço e a abnegação, a paciência e a esperança, a solidariedade e o otimismo são medicamento do espírito, transformando lutas em lições e dificuldades em bênçãos. Porque no fundo de cada esclarecimento e de cada mensagem consoladora que te flui da inspiração, ouvirás a palavra do Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que, diante de qualquer conflito que a gente passe, das adversidades causadas por nós mesmos, como foi trazida, na justiça, né? Das aflições, o porquê das aflições que traz no dia a dia da gente, que a gente abrace, bem-aventurado, mesmo diante de qualquer coisa, a gente ser grato pela oportunidade de estarmos, né, preparados para carregar aquela cruz, aquele fardo, como diz, né? Que se chegou aquele momento, porque a gente já adquiriu o quê? A bagagem, e assim pôr em prática o pouco, né, conhecimento, como diz aqui, adquirido quando abraçamos a doutrina espírita. E eu estou vendo que tem 5 minutos, ainda tem só, no mesmo livro ainda diz, redenção. E ele fala o seguinte, quando redimiremos espiritualmente a nós mesmos, redimiremos a nós mesmos quando compreendemos conscientemente ao preço do próprio raciocínio que todos os sofrimentos decorrem das leis do amor que governam a vida. Para isso é indispensável entendamos que todos vivemos subordinados ao princípio inelutável da reencarnação e que nos reencarnaremos na Terra ou em outros, aqui estamos na fase de transição, né? A Terra está evoluindo, se a gente não acompanhar, a Terra continua, está aí. A gente vai ter uma nova oportunidade em outro planeta, também de expiação e prova, né? E em outros mundos, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, para que se nos edifique o aperfeiçoamento espiritual, seja diante dos imperativos da evolução, que nos traçam inevitáveis labores educativos, ou à frente dos encargos expiatórios que nos apontam as tarefas de recapitulação e corrigenda, para o expurgo da consciência culpada. Isso tudo é o resultado da nossa consciência culpada, que a gente possa sempre ser grato por essa oportunidade da reencarnação de estarmos aqui. Aí, só que ele tem outras perguntas, eu estou com medo aqui de não dar tempo de eu ler um textinho que tem do livro, que senão não vai dar. Aí depois eu posso até compartilhar no grupo, que é no livro, ai, não travei não, senhor, que tudo isso foi do livro, esses questionamentos, Leis de Amor, mas no livro
Jesus no Lar, de Chico, né? Psicografada por Francisco Canto Xavier, por Emmanuel, né? Que esse Jesus no Lar é um livro muito bom para poder introduzir o Evangelho no Lar e esclarecer muitos questionamentos que a gente tem. E nesse livro trouxe aqui a razão da dor, né? Que a gente, bem-aventurados aflitos, que a gente fica se questionando o porquê, né? Da nossa dor, das nossas aflições, mesmo tendo conhecimento da reencarnação, da oportunidade que Deus nos dá, que não é nada por acaso, nada é à toa. E ele diz aqui, a razão da dor. Raquel, antiga servidora de residência de Cusa, ergueu a voz para indagar do mestre por que motivo a dor se convertia em aflição nos caminhos do mundo. Não era o homem criação de Deus? Não dispõe a criatura do abençoado concurso dos anjos? Não vela o céu sobre o destino da humanidade? Jesus fitou a interlocutora, o olhar firme e considerou. A razão da dor humana procede da proteção divina. Os povos são família de Deus, que, à maneira de grandes rebanhos, são chamados ao aprisco do alto. A terra é o caminho. A luta que ensina e edifica é a marcha. O sofrimento é sempre o aguilhão que desperta as ovelhas distraídas à margem da cena verdadeira. Alguns instantes se escoaram, mudos, e o mestre voltou a ponderar. O excesso do poder favorece o abuso. A demasia do conforto, não raro, traz o relaxamento. E o pão que se amontoa de sobra costuma servir de pasto aos vermes que se alegram no mofo. Reparando, porém, que a assembleia de amigos lhe reclamava uma explicação mais ampla, elucidou fraternalmente. Um anjo, por ordem do eterno Pai, tomou a própria conta um homem comum, desde o nascimento, ensinou-lhe a alimentar-se, a mover os membros e os músculos, a sorrir, a repousar e a asilar-se nos braços maternos, sem afastar-se do protegido de inútil. Deu-lhe as primeiras lições da palavra e, em seguida, orientou-lhe os impulsos novos, favorecendo-lhe o ensejo de aprender a raciocinar, a ler, a escrever, a contar. Afastava-o, hora a hora, de influências perniciosas ou mortíferas dos espíritos infelizes, que arrebatariam, por certo, para o sorvedouro da morte, soprando-lhes ao pensamento ideias iluminadas, aos clarões do infinito bem, através de mil modos de socorro imperceptível, garantiu-lhe a saúde e o equilíbrio do corpo, dava-lhe medicamentos invisíveis por intermédio do ar e da água, da vestimenta e das plantas. Vê-se conta, salvou do erro, do crime e dos males sem remédio que atormentam os pecadores. Ao amanhecer, o pajem celestial acorria, atento, preparando-lhe dia calmo e proveitoso, defendendo-lhe a respiração, a alimentação e o pensamento, vigiando-lhe os passos, com amor, para melhor preservar-lhe os dois. Ao anoitecer, postava-se-lhe a cabeceira, amparando-lhe o corpo contra o ataque dos gênios infernais, aguardando-o com maternal cuidado para os doces instrumentos espirituais nos mundos do sono. No transcurso da vida, guiou-lhe, as ideias auxiliou a selecionar as emoções e a situar-se em trabalho digno e respeitável. Clareou-lhe o cérebro, jovem, insuflou-lhe ensinamentos santos rumo à vida superior e estimulou a forma em um reino de santificação e serviço, progresso e aperfeiçoamento no lar. O homem, todavia, que nunca se lembrava de agradecer as bênçãos que o cercavam, fez-se orgulhoso e cruel diante dos interesses alheios. Ele, que retinha tamanhas graças do céu, jamais se animou a estendê-las na terra e passou simplesmente a humilhar os outros com a glória de que fora revestido por seu devotado e invisível benfeitor. Quando experimentou os primeiros desgostos que ele mesmo provocou, menosprezou a lei do amor universal, que determina a fraternidade e o respeito ao semelhante. Gesticulou, revoltado,
contra o céu, acusando o Supremo Senhor de injusto e indiferente. Aflito, o anjo guardião procurava levantar-lhe o ideal de bondade, quando o anjo maior se aproximou dele e ordenou que o primeiro de sabor do tutelado endurecido, por excesso de regalia, se convertesse em aflição. Rolando mentalmente de aflição em aflição, o homem começou a recolher os valores da paciência, da humildade, do amor e da paz com todos, fazendo-se então precioso colaborador do Pai na criação. Fim da história, esperou Jesus que Raquel expusesse algumas dúvidas, mas emudecendo a servidora, dominada pela meditação, que os ensinamentos da noite lhe surgiram, o culto da Boa Nova foi encerrado com ardente oração e júbilo indefinível. Que a gente possa refletir e lembrar que ninguém está aqui da misericórdia divina e ser grato todos os dias por mais essa oportunidade. Gente, desculpa que eu ainda passei 3 minutinhos, viu? Mas Não, gratidão. Lidinha, não tem problema. Uma gratidão imensa. Nesses minutos que passam tão céleres, né? Com esse contato que a gente tem com essa obra tão linda que é o Evangelho de Jesus. E já de antemão, nós convidamos para a próxima semana, às 8h30, estarmos juntos novamente, continuando no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Nós vamos ter conosco a nossa amiga de longe, de Minas, Rosana Silvestre, que vai trazer, Lidinha, as causas atuais das aflições. E nesse momento vamos pedir a Amelinha para fazer a nossa prece de encerramento e sintam-se todos muito abraçados, com os corações cheios de paz. Amelinha. Assim, meus irmãos, com os corações gratos por este momento de luz em nossos lares. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de participar desse evangelho de luz em nossas vidas, que é tão importante, e que possamos nos esforçarmos para vivermos o evangelho a cada dia. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz para todos.